Então é o seguinte, pessoal, hoje aqui, ó, seguindo ali o monitor de tendência, tá tudo pintado, menos o SDJPY ali. Então, vamos começar aqui pelo Euro-USD. A gente estava fazendo um pequeno estudo aqui antes, né? Avaliando as leituras do dia anterior, revendo as entradas. Então, show de bola. Então, seguinte, Euro-USD, no nosso monitor de tendência, ele sinaliza que está em um movimento de pullback e que pode ocorrer novas vendas, tá? Aqui, no filtro multitendência, nós temos diário na venda, H4 na venda e M30 comprador. O que que nós vamos fazer aqui, pessoal? Hoje é feriado, né? Teve um aluno ali que comentou que hoje é feriado nos Estados Unidos. Então, hoje a abertura de Nova York não vai impactar tanto, tá? E, querendo ou não, essa hora ali já é final de... Não final, mas já está num momento ali, na parte que tem menos volume negociado na Bolsa de Londres. Então, como é feriado nacional ali nos Estados Unidos, hoje o dia tende a ser mais travado, tá? Hoje é um dia assim que eu aconselho a não se expor tanto, porque a chance da gente entrar e o mercado não desenvolver ao nosso favor é alta. E outra coisa, como nós temos menos volume sendo negociado, a, a questão da manipulação hoje é um dia que o mercado ele tende a ser mais manipulado. Ou seja, é aqueles dias que a gente compra, o mercado cai e a gente vende, o mercado sobe, tá? Pode acontecer isso. Então, muito cuidado. Olhando aqui, um arroz com feijão bem básico, euro USD travado, não vale a pena se expor. Aqui, ó, mercado trabalhando dentro desse range, ó, resistência e suporte, tá? Mercado aqui dentro. Não vale a pena a gente negociar Lincoln, mas aqui está dando sinal de venda, tá legal, mas o mercado, enquanto ele estiver aqui dentro, não vale a pena. Já violou a mínima aqui em busca de liquidez, violou a máxima em busca de liquidez e está aqui ainda dentro desse range de acumulação, tá? Então, por enquanto, eu vou aguardar o euro sair desse range para a gente tomar alguma decisão, ok? O SDJPY, vou habilitar aqui o Auto 1. No filtro multitendência, nós temos diário comprador, H4 vendedor, M30 vendedor. Show de bola. Tá, então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente observando um estudo que a gente fez ontem, né? O mercado está abaixo da linha do low diário. O mercado, o preço aqui, ele veio, fez um pullbackzinho, veio, um novo pullback e continua caindo. Porém, chegou numa região de order block, mercado abaixo da linha do low, tá? Região aqui de compra, região de venda, mercado mais vendedor. Nesse momento, o mais interessante é a gente ficar de fora. Aqui não tem o que fazer, tá? Como está aqui no nosso monitor de tendência, aqui não está tão legal. Então, ó, não operar, ok? Mercado já esticou e chegou em região de suporte. O que que pode acontecer aqui? A mesma coisa que aconteceu com o Audi. A gente pensar um exemplo, o que que seria mais vantajoso aqui? Pensar numa venda na VWAP desse candle de Fair Value Gap, talvez uma nova venda aqui, ó, na linha do low com o apoio das médias, né? Aguardar um pullback nas médias para continuar o movimento. Só que a gente pode simplesmente vender e o mercado vai e volta para fazer um pullback mais alto. Ele pode falhar essa linha do low, enfim. Então aqui não estamos no melhor ponto para operar, tá? Vou aguardar aqui, vou ficar quietinho. Ouro, filtro multitendência, todos compradores, diário H4 e 30. Monitor de tendência, mostrando ali uma volatilidade, ok.
Tendência, chance de ser uma tendência de alta, 75%, força de 67%, e o risco de ter uma exaustão ou uma reversão é de 42%, né? Estamos no risco moderado dentro dos parâmetros, tá? Então, mesma coisa. Pessoal, aqui eu vou solicitar a análise da IA, porque se o ouro ele for continuar subindo, como não temos uma quebra de estrutura, pode ser que ocorra um pullback na linha de Londres, tá? Um pullbackzinho na linha de Londres com as médias apoiando ali, é uma possibilidade. Eu só pensaria em compra, mas lembrando, da mesma forma que a gente evita vender quando o preço está muito esticado, abaixo da linha do low, aqui na linha do high, é um ponto de possível falha de rompimento. Só que aqui, ó, ele tentou falhar e não teve força para vir buscar patamares mais baixos. Já fecha aqui acima da linha do high e continua. Então, isso mostra muita força compradora. Então, minha dica é: cuidado com vendas no ouro. Ó, não vender, tchau, sem padrão, tá? Isso aqui não fica legal. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Com base na análise técnica atual, há uma probabilidade maior do mercado continuar sua tendência de alta, dada a sequência de candles ascendentes e a presença de um fair value gap, que pode atrair o preço de volta para essa região antes de uma nova alta. Portanto, a probabilidade de alta é mais significativa. Então, seguindo a leitura da IA, o que tende a acontecer aqui é o seguinte: mercado voltar em um desses dois fair value gaps, nós temos esse aqui e esse outro aqui, tá? E daqui ele iniciar uma nova pernada de alta. Então vamos aguardar isso aí, tá? Guardar um movimento de pullback um pouco mais forte para depois realmente pensar em compra. O STCAD. Ah, desculpa. Rafael, depois eu passo. Só que o meu não é igual ao do Jean, não. O meu é pessoal. Ah, Chá SD, a gente acabou de passar. O STCAD. Depois eu vou ver se eu. Depois eu vou ver um negócio. Ver se eu jogo o canal do YouTube. Lá eu, de vez em quando, eu coloco alguns materiais, tá? Ó, o STCAD. O STCAD aqui, pessoal, a gente fez um estudo ontem com a análise da IA, né? O mercado tinha um ponto de resistência projetado aqui pela IA. Ah, não deu? Deixa eu voltar aqui então. Miguel, eu explico sim. Explico sim. Ó, deixa eu ver se eu estou aqui na tela certinho. O ouro, pessoal. Seguindo a leitura da análise da inteligência artificial, não estou aconselhando essa entrada, vamos aguardar um pouquinho aí, tem que esperar esse movimento. Mercado está esticado e, de acordo com a análise da inteligência artificial, esses são os dois pontos de possível pullback. Quais são esses pontos? Candle de Fair Value Gap, esse carinha aqui e esse outro carinha aqui, tá? São dois pontos de possível pullback para o mercado continuar alta, ok? Então, para a inteligência artificial, só faz sentido comprar se o mercado voltar nesses pontos, buscar ali liquidez realmente, de fato, fazer padrão e continuar subindo, ok? Não tem entrada de compra aqui agora. Então, vamos aguardar um pouco mais aí. O STCAD, aqui no monitor de tendência sem direcional, aqui no Multitrend ele mostra força compradora, mas olha só, deixa eu ver se eu consigo selecionar, pronto. O mercado está no mesmo range de ontem, tá? Pessoal, aqui mesma coisa, não operar. Não faz sentido a gente ficar buscando operação aqui
que o mercado desde ontem acumulando nesse range. Teve notícias de alto impacto e não conseguiu andar, tá? Então, vou habilitar aqui o alto 1. É, não, não tá legal, tá? Não tá legal para fazer nada aqui. Se tivesse que buscar alguma coisa, eu pensaria em pequenas compras perto da linha do IRP e nas médias, tá? Porque se a gente observar aqui, só para explicar o motivo de eu falar sobre compras, tem o seguinte: a gente baseou aqui nesse candle de força ontem, o mercado respeitou essa região, nós temos um sweep de liquidez aqui, tentativa de romper e voltou, outro sweepzinho de liquidez, né? Sweep, falha de rompimento, enfim, tudo a mesma coisa. O mercado ele veio, fez um pullback, aqui ele falha ao retornar para dentro desse range. Se ele fosse continuar caindo, o que que ele faria? Renovaria essa mínima, né? Era a estrutura ali mais óbvia para seguir. E o que que acontece? Ele faz uma pernada forte, vem violar a máxima dessa região. Volta, faz pullback, vem. Ele pode estar fazendo um novo pullback aqui para tentar violar aqui de novo, tá? Como ele não conseguiu seguir esse direcional aqui de baixa, né? Ele teria que fazer isso aqui. Ele está numa sequência de alta. Aqui é um ponto de pullback. Então, se eu tivesse que pensar em alguma coisa, eu pensaria mais em compra, tá? Mas lembrando, não é aquela coisa de livro. Hoje é um dia mais travado. Não compensa, tá? Ó, já vou deixar aqui, ó, não operar. Não compensa operar aqui hoje. Bitcoin é o único que normalmente não sente tanto essa questão de feriados, né? Então, ontem, a gente fez um estudo também no Bitcoin, ó, bem interessante, sobre compra, né? O mercado vinha numa estrutura de baixa. E como que a gente aguardaria para comprar? Se ele fizesse essa movimentação de pullback, né? Violasse essas máximas aqui e fizesse essa movimentação. O que que aconteceu? Continuou caindo. Então, quem estava atento ali, ontem a gente falou muito sobre essa questão de vendas nessa região. Nós tínhamos aqui topo duplo, tinha uma linha de Londres, aqui ele não vai aparecer, mas tinha uma linha de Londres dando condições de entrada, pullback nas médias, tá? Mercado, ele continua caindo. Aqui, ele continua no padrão de baixa, tá, gente? Eu vou desconsiderar esse order block anterior. Para mim, não faz tanto sentido eu acreditar tanto nele agora. Por quê? É um dos cuidados que nós temos que ter. Não é porque ele chegou no order block do SMC ali, projetado pelo N2Bot, que ele vai dar compra, tá bom? A gente sempre tem que avaliar o contexto, é sempre importante isso. A gente entende que é uma região de suporte, e de fato, chegou aqui, ó, violou um pouquinho o order block e começou a subir para fazer o pullback. Então, como ele já fez o pullback nesse order block, esse novo teste aqui não faz sentido. Pensa comigo. Mercado, ele veio aqui, o order block segurou. Preço volta para fazer um pullback, ou seja, vem para pegar força. Topo 1, topo 2, topo 3. Você acredita que após um topo triplo e um movimento de pullback, esse order block vai segurar? Muito difícil. Todo direcional ali mostra a venda. Tá? Então, assim, pessoal, aqui, por exemplo, para mim, é venda nesse candle atual. Só que estamos perto de uma região de fundo. O stop teria que trabalhar aqui por trás, algo aqui. Não faz tanto sentido pensando no gerenciamento de risco. O posicionamento, a região que estaríamos vendendo também não é das melhores. Então, assim, eu vejo a possibilidade de continuar. O monitor também mostra, ó, a chance de ser uma tendência de baixa, 74%, força 61%, mas nós estamos atravessando ali, ó, por um momento de chance de reversão ou até mesmo iniciar um pullback, estamos num risco moderado. O que que eu acredito que pode acontecer aqui no Bitcoin? Uma venda para vir buscar a mínima do dia anterior. Para mim, é um tradezinho muito simples esse aqui, ó. Desde a hora que eu falei que era venda, alvo ali na linha do low e stopzinho atrás desses topos anteriores. Para mim é isso que vai acontecer aí no Bitcoin agora, tá bom? Ah, Lincoln, posso entrar? É aquela questão da tomada de decisão, tá? Eu
Gosto de compartilhar as leituras, mas a tomada de decisão vai ser sempre com vocês. A não ser que esteja muito nítido para mim, eu falo, bora, pessoal, a entrada aí é mercado, não tem jeito, né? Tem aquelas imperdíveis. E aí, por último aqui, para a gente finalizar nossa análise, áudio SD. Deixa eu só trocar aqui o servidor, que deu uma travada. Ó, pessoal, o monitor de tendência está dando venda, mas eu, Lincoln, o monitor de tendência está dando venda, a estrutura de mercado fica mais favorável para a venda, tá? Tá tudo sinalizando venda ali. Mas eu, Lincoln, tenho um viés diferente, tá? Então eu vou pedir cautela. Vamos lá. A gente entendeu que as ferramentas estão sinalizando venda. Porém, com tempo de tela, eu já consigo interpretar esse movimento aqui, ó. O mercado estava caindo, falhou a linha do low. Ontem eu falei muito sobre essa linha do low, que é uma região de suporte. E normalmente, quando falha essa região, eu vou deixar pintado aqui de laranja para vocês, ó. Para mim, a partir desse momento, o mercado, no decorrer do dia, ele tende a vir buscar essa linha, tá? VWAP ou linha da ASI. Vou deixar marcado aqui. Para mim, esse é o nosso alvo. E aí, seguindo essa ideia, tá? Vou pegar aqui, ó, 0,01 a nível de explicação. Para mim, nessa linha de Londres, nós teríamos uma compra, tá? O stop poderia trabalhar abaixo dessa mínima da seção asiática ou atrás desse order block que nós temos aqui e o alvo lá em cima. Para mim, esse é o movimento esperado para hoje, tá? É o que eu vejo, ok? Então, a gente fez uma leitura ali, mais ou menos, sobre as possibilidades. Não estamos com tantas oportunidades hoje, então vou aproveitar aqui para tirar a dúvida do Miguel, enquanto a gente aguarda uma movimentação mais interessante. Pode me falar como você solicita IA? Os meus créditos aparecem, mas quando solicito, não vem análise. Preciso colocar o URL? Sim, tá? Você vai clicar aqui em ferramentas, opções. Deixa eu só limpar aqui a tela. Peraí. Essa aba de Expert Advisors vai permitir algo trading e essas duas opções aqui. Aí aquelas duas URLs que ficam na aula de instalação, você precisa adicionar. Assim que a gente subiu a versão 2.06, eu regravei a aula de instalação, tá bom? Ficou bem mais claro, tá? Essa parte aqui de instalação. Então, colocando essas duas aqui vai funcionar, tá? Falando em créditos, deixa eu até... Como eu vou solicitar as análises aqui, nesse próximo candle, eu vou recarregar aqui rapidinho. Deixa eu só fechar umas coisinhas aqui. Meu computador tá travando um pouco. E muita coisa aberta. Postman, fechei. 830, 36, 432. Agora sim.
Beleza, pessoal. Então, aqui eu não solicitei a análise da inteligência artificial ainda, não tem nenhuma marcação. Então, deixa eu recarregar aqui o template. Vamos solicitar a análise ali, entender ali o que pode acontecer. Se vocês quiserem aproveitar, pessoal, como tem bastante aluno novo, não tem muitas operações, a gente pode transformar essa aula aqui de hoje, não totalmente, né? Mas enquanto a gente aguarda movimentos mais interessantes, a gente pode transformar essa aula ali numa aula mais teórica, dar mais exemplos, tirar dúvidas. Acredito que não tenha problema, uma vez que hoje o mercado não está tão interessante. Então, a gente otimiza o nosso tempo dessa maneira, tá? Então, aqui, ó, acabou de gerar o relatório para a gente, 65% de probabilidade de alta, e ele colocou essas duas taglines. Na verdade, 66%, tá? Então, vou voltar aqui para o gráfico. Não vou ler muito aqui, como tem essa questão do, do feriado, não vou ficar contando tanto com essas informações, né, com tantas movimentações ali. Então, vou deixar habilitado aqui. É uma região interessante. Falando de contexto, é uma região interessante, porém, temos divergência. Então, não aconselho copiar, tá bom? Não aconselho copiar esse trade aí, tá? Na verdade, nem vou fazer, tá? Ó, tá parando ali, né, para fazer sentido, não vale a pena a gente pensar em deixar a compra habilitada se no filtro multitendência temos divergência, monitor sinalizando um lado, inteligência artificial sinalizando o outro. Então, como a gente não tem esse alinhamento das ferramentas, a gente dá uma segurada de mão, tá bom? Ah, Lincoln, mas qual que você acredita que vai acontecer? Nesse momento, eu acredito compra até a VWAP do diário. Então, o momento de compra seria nesses candles aqui. Após ele falhar essa região, o mercado faz esse candle de força, faz o N1 de continuidade, outro N1 de continuidade, e agora já veio aqui. Então, esse retorno, pessoal, nesse ponto, ao invés de pegar pela Trendline, é mais interessante colocar com candle V, tá? Rafael, infelizmente eu vou ter que apagar essa mensagem que isso aí é proibido, tá? As orientações que eu tenho aqui, não posso deixar esse tipo de coisa acontecer, porque a gente não consegue participar do grupo, tá? Não, tá tudo bem, é só sinalizando mesmo, porque já tivemos problemas em relação a isso, que alunos fizeram grupos e como a gente não conseguia dar o suporte dentro desse grupo, acaba ficando um clima desconfortável. Mas, assim, quem pegou seu número, pegou, né? Tá todo mundo no grupo do Telegram também, né? Então, assim, é só porque eu não posso deixar aqui passar esse tipo de informação, tá bom? Mas a gente vai se falando, a ideia do ajuda é super bem-vinda, mas a gente tem as aulas aqui, tem os estudos, e se vocês notarem que precisa, mais interessante assim, poxa, preciso de mais explicações, estou tendo dúvidas em relação a isso, é muito importante que vocês tragam para a gente, tá? E aí, até uma outra informação, por que que a gente não deixa o grupo aberto? Mas a gente fazia isso, tá? É porque acaba misturando alunos novos com alunos antigos. E aí, quando os alunos antigos postam resultados, e os alunos, tem muitos alunos que querem ter resultados, mas não querem passar pelo processo, né? E o processo é o mais importante. E aí fica aquela frustração, aí vocês sabem como que o ser humano é. Acabam colocando culpa em quem não tem culpa, fala que tudo dá errado, e aí começa a dar aquele murmúrio. É assim, é uma situação muito ruim,
tá? Então, para a gente deixar uma coisa mais leve, o que que a gente decidiu fazer? Vamos fazer as aulas ao vivo, vamos interagir, deixamos um saque, né, um serviço de atendimento ao consumidor específico, dando um suporte bem melhor, dando orientações bem melhor, e assim a gente evita, tá? Mas tá tudo bem. Foi só uma explicação também, tá? Não tem problema não, imagina, que a gente está sempre junto mesmo, tá? Mas dependendo no grupo, se vocês quiserem, a gente pode postar estudos, né? Poxa, estou tendo dificuldade em relação aos estudos. Vai mandando, pode mandar lá no Instagram. Poxa, Jean, tem como mandar alguns estudos lá no grupo? Eu sinto falta. Esse contato de vocês também com o Jean, mandar ali no grupo, ajuda também, tá? Que aí, levando direto para o Jean, ele começa a repensar sobre essa questão do grupo. Fala, poxa, tô sentindo falta ali de um momento de interação, né? A gente pode, talvez, abrir o grupo em momentos específicos para a gente ter essa interação e fechar, né? Tudo é um acordo, né? A gente pode ir estudando sim. Hum, então vamos lá. A gente fez aqui o estudo do euro, né? A gente entendeu ali o momento, não é tão ideal, a forma que foi projetada a T-Line ali não estava tão interessante, porque o momento de compra era esse aqui, né? Foi que a gente passou o estudo. Então vamos no SDJPY. No SDJPY, pessoal, a gente colocou ali a informação de não operar. Não está tão interessante. A gente abriu a operação aqui. Eu vou solicitar a análise da inteligência artificial. Muito provavelmente, é, vai gerar compra na inteligência artificial. Vamos ver. Está perto de PV, PL, dias anteriores? Não, até que deu tendência neutra. Tá? 55%. Ele colocou uma TR-line aqui em cima, próximo à região de VWAP do diário. E olha só que interessante. Olha onde ele colocou o ponto de suporte. Abaixo do PV. Tá? Então, por enquanto aqui, não tem nada para a gente fazer. Não tá legal. Ouro a gente já estudou. O STCAD, vou aguardar mais um pouco. Vou solicitar análise da inteligência artificial. Mas quem pensa em comprar não está aquela coisa de livro. A última sequência, a gente vê esses pavios superiores mostrando mais força vendedora. Então, se eu fosse pensar em alguma compra, seria aguardar um candle positivo aqui e fechar um candle positivo no próximo candle. Eu entro numa possível continuidade de movimento, tá? Seria a forma que eu compraria. Ou poderia me expor um pouco mais no IRP, tá? São pontos interessantes. Já aqui, ó, para a gente, nós temos a inteligência artificial projetando compra em 68% de probabilidade, mas próximo ali, a linha de Londres e VWAP do diário. Excelentes pontos, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar algum que ainda ouvi. Hum, tá. Eu vou deixar a TR-Line habilitada, mas eu ainda não vou clicar no buy, tá? Vou deixar para clicar no buy quando chegar perto ali. Mas lembrando, ó, TR-Line, entrada IA, contexto, peraí, TR-Line. Vou deixar bem explicadinho aqui, ó, TR-Line é a entrada pela IA. Aí outra informação, contexto ruim, cuidado, contexto ruim, diminuir posição, tá? Então, assim, temos essas regiões ali, eu vou aguardar o preço chegar para a gente pensar em alguma coisa ali em relação à compra, tá? Bitcoin, como eu falei com vocês, ó, se alguém fez ali, a minha leitura era a venda para ele tentar romper ali a linha do low. Deixa eu só fechar aqui e carregar de novo para limpar o gráfico.
aquilo que eu falei com vocês sobre ser um momento de venda aqui, um N1 de continuidade, pagou todos os alvos, e aqui é onde eu espero falha de rompimento. Então, no candle atual não tem nada para fazer, tá? Vou solicitar análise da IA, mas, gente, basicamente, isso aqui eu nem preciso, ó. Eu não preciso de análise da inteligência artificial. O mercado está caindo forte. Tudo bem que eu tenho esse fundo aqui, né, que é a mínima do dia anterior. Ok. Eu tenho possível ponto de suporte, o padrão ali que a gente já observa, mas não é nada tão relevante assim. Então, o que que faz mais sentido? Aguardar preço e fazer pullback nas médias. Voltou nas médias, a gente vende. Ó, voltou média, a gente vende. Pronto, enquanto ele não perder a estrutura de baixo, a gente não vai pensar em compra não, tá? Lincoln, como que eu faço para entender aonde vai perder a estrutura? Topinho, região aqui de topo. Então, vou marcar essa região. Ó, quando que eu posso pensar em compra, Lincoln? Quando acontecer isso aqui, ó. Mercado. Romper essa região, voltar para fazer um pullback, e aí sim, primeira compra aqui, mas aqui tá bem ruinzinho, ó. Só teria essa compra aqui. Nesse pullback, olhe lá, ó. Aqui, linha de Londres, né? Esse pullback seria mais interessante assim, ó. IRP, bateu no IRP, volta na linha de Londres, segura na linha de Londres fazendo o N2, compra na linha de Londres e vem até a VWAP ou seção asiática, tendo cuidado para essa região de topo duplo aqui, ó. Tá? Então, até mesmo no cenário de compra, ó, uma comprinha muito curta, papum e saiu. Então, vamos lá, vamos aproveitar para estudar, pessoal. É, bom dia. Apesar de saber que o Jean opera N2 e M15, a certificação do uso combinado com N2. Esse watch é o monitor ou o bot, que é esse aqui, né? Então seria maior em time frames maiores, como H1, H4? Sim. Cara, é mais assertivo, tá, Marlon? É, quanto maior o tempo gráfico, menos ruído a gente tem, né? Aquela questão da manipulação de preço, vamos dizer assim, é bem difícil acontecer uma manipulação no gráfico diário. Tem que ter muita força. Esses dias normalmente são os dias de notícia, tá? Como payroll, notícias 3 estrelas que realmente impactam a economia global, aí ok. Mas quanto maior o tempo gráfico, maior a sua assertividade e acaba se tornando mais rentável. Por que que as pessoas acabam não operando tanto o swing trade? Paciência. Demora, né? Se em 15 minutos a gente espera, já um bocado bom, você imagina em H4, tá? Então, por isso que a gente acaba não operando aqui na sala, porque é difícil de ter tantas as operações, mas H1 e H4 são tempos excelentes para operar. Pensando em swing trade, é muito bom, tá? Porque aí, como você tem a paciência, você tem a calma, você pode analisar todo o contexto gráfico, sem ter aquela, poxa, eu tenho que entrar no próximo candle. O próximo candle pode demorar ali 4 horas, 1 hora para abrir. Então, você tem tempo para analisar, validar a sua entrada. Você não entra pelo sentimento, você entra pela lógica, né? Tem vários benefícios de operar tempo gráficos maiores, tá? Então, sim, é mais assertivo. Se você optar por seguir essa linha, você vai ter excelentes resultados também, tá bom? Bom dia. Show, respondi. Miguel, eu acho muito difícil a sala de 9h30, meio-dia. Muito difícil. Era de 9h30 às 11h30. Aí a gente mudou para aproveitar mais a abertura de Nova York, né? Era de 9h30. A gente fez uma época de 9h30 meio-dia, mas era B3. Foi lá em 2021, 2022.
Foi por pouco, hein, Vitor? A comprinha da linha do Londres, por pouco, hein? Quando o cenário está assim, Vitor, é muito interessante pegar esse candle. Eu estou olhando muito esses candles de engolfo. Pegar a nave WAP desses candles de engolfo tem sido bem interessante, né? Quando você pega na extremidade, sempre com aquela ideia da extremidade. Aqui tinha order block, tinha região de extremidade ali, fundos anteriores, região de falha anterior. Fica bem legal essa comprinha aqui. Claro, posso explicar N2 e N1 sim, sem problema. Exatamente, Marlon. Hernani, eu não uso, o Jean usa, tá? Eu até comentei com ele da gente fazer uma das aulas da mentoria ensinando a fazer essa questão. Ó, pessoal, como tá tudo parado aqui, não tem entrada, vamos praticar um pouco mais, tá? Vamos de estudo aqui. Vou falar um pouco de padrões de Kendall, tá? Padrões de Kendall e os padrões que a gente usa para entrada, tá? Por que que eu vou falar um pouco de padrões de Kendall? Até para essa questão que eu acabei de comentar com o Vitor, que vou fazer uma explicação que todos consigam entender, tá? Então, vamos lá. O, vamos partir sempre do básico. Suporte, ó, suporte e resistência. Pronto. Por incrível que pareça, a gente sempre vai sair disso aqui. O que que a gente vai buscar nesses pontos? Ó, falhas de rompimento. Se consigo mudar aqui, pronto, tá? A gente sempre vai explorar a falha de rompimento. Dificilmente a gente vai operar o rompimento. A gente sempre quer a falha, tá? Então, falando de padrão, o... vou fazer um novo texto aqui. N é igual negação barra falha, tá? E o número que vem à frente é o número de falhas, tá? N1 falhou uma vez, N2 falhou duas vezes. Normalmente esses são os dois números que a gente utiliza. Ok. E aonde ocorre a falha? Lembra do suporte e resistência? O que que pode ser esse suporte e resistência? Vai ser sempre os indicadores, tá? Os indicadores vão marcar essas regiões. Então, Candle V, VWAP, a TR-Line acaba sendo também, tá bom? Markets, que são as linhas de abertura, IRP, Daily Points, SMC, temos o Market Profile, embora eu não utilize tanto, tem o Market Profile também marcando as regiões de extremidades, tá? E as médias, tá? Então, tudo isso aqui, ó, são indicadores ou linhas de referência onde pode ocorrer as falhas de rompimento. E aí, um ponto sempre muito importante é a gente entender teoria. Eu vou resumir em teoria de Dow, tá? Para mim antes de falar de SMC, ICT, né, tudo que tem aí de hoje de novo, eu prefiro basear nisso aqui, teoria de Dow Jones, né? As ondas ali, Dow Jones e linhas de Elliott. Vamos dizer esses dois aí, tá? São os mais importantes. Então, resumindo tudo, deixando ali bem simples. Nós trabalhamos a teoria de Dow,
o Jean explica ali, é a formação ali da estrutura de mercado, é o que a SMC usa hoje em dia, né? Então, ó, estrutura de alta, topos e fundos ascendentes, arroz com feijão, isso aqui todo mundo sabe, tá? Em movimentos de alta, pessoal, vai chegar um momento, imagina que a gente tem isso aqui, um vazio gráfico. Vai chegar um momento que o mercado ele vai fazer isso aqui, ó, vai tentar romper. Entendendo que ele saiu de uma região de suporte e chegou numa região de resistência, o que pode acontecer aqui, e o que a gente espera que aconteça é o seguinte: falhou. Na hora que ele falha uma região de resistência, o que a gente espera aqui é um novo teste, e aí inicia a estrutura de baixo. Até chegar num ponto de suporte, rompeu, falhou, ó, o backzinho, inicia a pernada de alta de novo. Até ele conseguir romper um desses dois pontos, tá? Então, aonde a gente gosta de atuar, tá? Eu estou passando um contexto aqui para vocês. A gente gosta de vender nessas regiões. Então, ó, espera falhar. A gente gosta de vender nesse pullback, ó, nesse pullback, nesse pullback. Entendeu que já está muito esticado? Essas vendas aqui, elas podem ocorrer? Podem. A gente pode pegar essas vendinhas aqui, mas a gente entende que o mercado está esticado. Essas aqui a gente já fala que são as entradas mais arriscadas, tá? O interessante é pegar esses três primeiros aqui. Essas outras aqui pode acontecer? Pode. Mas o interessante é você olhar o contexto macro e ver se você está a favor. Se você estiver contra, evita. Se estiver a favor, você continua, tá? O que que seria esse contexto macro? Você olhar gráfico diário, gráfico de 4 horas e ver se ele está seguindo a mesma direção do tempo que você está operando, normalmente 15 minutos. Se você estiver tudo alinhado, tudo na mesma direção, ok. Se você estiver em movimento contra, cuidado. Por quê? Pode ser um movimento de pullback dessa pernada maior, né? Ele pode retornar até aqui, corrigir os 50, 61,8 de Fibonacci, né, por exemplo, e depois continua o movimento, tá? Então a gente espera exatamente essa falha aqui e aqui é a mesma coisa, ó. Preço falhou. Após a falha, pessoal, que a gente começa a cogitar compras. E aí é a mesma coisa aqui, ó. Veio aqui, pullback, né? Vem fazendo os pullbacks até conseguir romper um dos lados. E aí, a gente vem pegando essas comprinhas aqui nos movimentos de pullback. Observe, sempre no pullback, nunca no rompimento. Vocês não estão vendo eu falar de comprar esse rompimento, esse ou esse, tá bom? Que esse aqui seria o operacional de pivôs. Não é isso, a gente sempre vai pegar o pullback. E como que a gente entende esses pontos de pullback? Como que a gente vai marcar essas regiões? Poxa, Lincoln, aqui é fácil, você não tem indicador aqui, nada disso, e aqui você está desenhando. Mas o Jean desenvolveu ferramentas que ajudam a gente prever possíveis pontos de pullback. Então, entendeu que fez uma falha de rompimento? Você vai colocar aqui, ó, view up, tá? Essa view up, ela tem de marcar esses pontos. Ah, falhou aqui também? Outra view upzinha. Outro topinho aqui, outra view up. Normalmente aqui nesses movimentos, a gente sempre consegue marcar os pontos de pullback colocando a VWAP nos topos anteriores. Isso pensando em venda. Compra, VWAPzinho aqui no fundo. Normalmente, tá, pessoal? Acontece isso aqui. Beleza? Então, show de bola. Um dos indicadores que a gente mais utiliza o padrão N2 é na VWAP, para pegar esses movimentos de pullback. Aonde a gente pode pegar N2 também, nesse momento aqui, ó, tá? Nesse momento que ele chega e faz essa falha de um ponto de resistência.
Aí a gente pode levar em consideração isso aqui no indicador. É um pouco mais arriscado, mas normalmente é assertivo. Viu que falhou, está fazendo o N2 aqui por baixo, faz sentido a gente pegar essas entradinhas aqui nas extremidades. Tá bom? Lincoln, e o N1? Quando que vai acontecer? O N1, ele vai ser sempre a continuidade de movimento. Então, imagina o seguinte, preço fez fundos descendentes, topos descendentes. Voltou para fazer esse N2. Não pegou o N2 na VWAP, próximo candle você vai colocar uma TR-Line ou um candle V, vai esperar o preço voltar, fazer o tiquezinho ali e continuar o movimento. N1 a gente só usa assim, tá? Futuramente, quando vocês estiverem mais avançados, tendo mais reação de contexto de mercado, sabendo ler o preço, vocês podem cogitar N1 em linhas importantes, pensando em scalper, mas é extremamente perigoso, tá? Pode gerar um comportamento que faz vocês perderem dinheiro. Então, fiz a explicação da teoria, agora vamos para a prática, tá? A prática é sempre mais importante ali. Vou limpar aqui o gráfico. Vou descer aqui para 5 minutos, para a gente ter mais exemplos, tá bom? Vou habilitar aqui o Auto 1. Então, vamos lá. Deixa eu ver se o euro aqui vai dar boas explicações. Mercado travado aqui no euro. Acho que o euro aqui não vai ser uma boa. Um STJPY. Um STJPY dá para passar algumas explicações, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa ali que a gente vai entender. Aonde está o suporte e resistência aqui? Linhas de resistência. Olhando aqui só daqui para frente, tá? Da abertura para frente. Nós temos resistência aqui, já marca um order blocker aqui, máxima da seção asiática, VWAP, Ásia e Londres. Olha quantas linhas nós temos aqui. Então, a gente entende, se tivesse que buscar por vendas, essa é a nossa melhor região. E aonde está o nosso suporte? Olha, no dia de hoje, falando de suporte, o único indicador que nós teríamos era a linha do low. O mercado chegou aqui perto, ó, veio, falhou, faz um N1 de continuidade aqui, depois ele consegue romper. Então, o suporte aqui não está tão relevante. Então, sabendo que o dia de hoje está mais vendedor, a gente buscaria por vendas aqui. Show. Aqui não deu para dar muito exemplo, o mercado está mais travado, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um zoom out e vou pegar aqui o dia de ontem, tá? O dia de ontem foi mais volátil. Primeira coisa que eu vou marcar vai ser o candle V, como eu falei com vocês ontem. O candle V marca máxima. Então, ó, olha aquela explicação que eu fiz. Deixa eu ver se eu dou mais um zoom aqui, só para ficar melhor. Ó, a explicação que eu acabei de dar em relação a suporte e resistência. Vê se vai fazer sentido, ó. Resistência e suporte, tá? Esse dia aqui é o dia de referência. Então, aqui, a gente não está se baseando nada para a entrada, né? Aqui é a abertura. Então, para vocês não acharem, Lincoln, agora que você colocou o candle V tá fácil. Mas ontem, enquanto o preço estava movimentando, ele fez esses padrões, a linha já estava aqui. Não foi uma coisa que eu coloquei agora, estava procurando. A região é fixa aqui, ó. Máxima e mínima do dia anterior. Então, lembra que eu falei com vocês, ó. O mercado estava com características de alta. Então, mais interessante, se eu quisesse vender, eu teria que aguardar o quê? Uma
falha de movimento ou uma falha de rompimento. E aí eu falo para vocês, aonde é o local mais interessante para guardar a falha de rompimento? Máxima do dia anterior. Se eu quero operar contra a tendência, se eu fosse vender com uma estrutura de alta, o ponto mais interessante seria aqui em cima. Enquanto ele não chegasse num ponto de resistência anterior, o mais interessante era eu seguir na pernada de alta. Então vamos lá. Enquanto o preço está subindo, enquanto ele não chega lá em cima, fundo, ó, aqui tem o fundo. O preço veio, fez o pullback. Novo fundo. Foi lá em cima, fez o pullback. Novo fundo. Foi lá em cima, fez um pullback. Novo fundo. Ó, para não sujar muito, eu vou colocar só mais uma aqui. Vamos analisar. Ó, o mercado mudou a característica para alta aqui, tá? Ó, fundos ascendentes, topos ascendentes. Vamos ver se essa VWAP e essa aqui marcam os pontos interessantes para compra. Ó, mercado aqui foi lá em cima, voltou. Ó, aqui ele até consegue violar um pouco a VWAP, ele gera alguns stops, mas aqui, ó, um stopzinho no 1 de risco para 2 de ganho. Então aqui você teria tomado um stopzinho, mas o mercado foi, falhou, fez um novo pullback, comprinha aqui. Aqui você recuperou. Aí marcou esses novos fundos. Beleza, esperou a virada do dia. Ó, fundo, botou VWAP, padrãozinho de compra. Veio, voltou na VWAP, compra. Ó, tudo pagando. Voltou na VWAP, compra. Olha quantas entradas no pullback a gente teve até chegar no ponto de resistência. Chegou no ponto de resistência, começou a falhar. No que ele começou a falhar, a gente pode aguardar a mudança de característica, ou seja, eu tenho aqui pernada de alta, um fundo de referência, né? Eu posso trabalhar com esse ou esse aqui, por exemplo. Ó, rompeu, pullback, topos descendentes, né? Aí a gente tem a perda de um fundo de referência. Nesse movimento aqui de pullback, aí seria mais hoje, ó, nesse pullbackzinho aqui, teria a venda. Vamos colocar a VWAP ali em cima. Ó, primeira falha de rompimento é essa aqui, tá? Depois temos esse topinho. Depois esse aqui. Vamos pegar esse aqui. E aí a gente já começa a descer a VWAP, ó. Fez pullback por baixo. Olha onde voltou para fazer o pullback certinho. Venda. Teve outro pullbackzinho ali, ó. Venda. E aí a gente segue, tá? Aí voltando para o suporte e resistência. Deixa eu tirar o candle V. Colocar no dia anterior. Deixa eu limpar a VWAP aqui, ó. A gente colocou aqui, então vai ser esse aqui. Ó, foi lá em cima, virou característica de baixo. Aonde que é o nosso suporte? Olha o nosso suporte aqui, ó. Aí a gente já sabe que estava numa característica de venda aqui, ó. Vendas. O mercado simplesmente daqui, ó, cravou o nosso alvo. Região de suporte, falhou. Falhou região de suporte, N1 e foi. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro eu passei a teoria e falei para vocês aonde se aplica N1 e N2. Show de bola, tá? Então, é muito importante a gente ter essa informação de contexto, porque tendo essa informação de contexto e sabendo aplicar os indicadores, a entrada é o mais simples. O padrão N1 e N2, propriamente dito, é isso aqui. Deixa eu pegar aqui o quadro para a gente desenhar. O que é o padrão N1 e N2? A negação, tá? Vamos dizer aqui, ó, vamos desenhar com gráfico como se fosse um gráfico de linhas.
Imagina que esse momento aqui é a abertura do preço. O preço abriu, ele pode ir para cima ou para baixo, correto? Então, vamos dizer que o preço abriu e veio aqui em cima. Voltou, renovou máxima, voltou, renovou máxima. De repente, ele faz isso aqui, ó. Tenta voltar aqui, cai. Tenta, cai e continua o movimento de baixo. Veio aqui, fecha nesse ponto. Esse aqui é o fechamento. Abertura e fechamento. Isso, desenhando em um candle, seria isso aqui, ó. Abertura e fechamento. Aqui, máxima, e aqui embaixo, mínima. Tá? Então, o que que a gente está dizendo? Que o mercado, o candle, ele abriu, veio aqui, fez pullback, veio, fez pullback, veio, segurou, caiu forte, né? Fez um novo pullback, e aí veio pullback e fechou aqui. Pronto, tá? Esse é o movimento fractal, vamos dizer assim. Então, isso aqui, ó, esse movimento, esse pavio e esse pavio é o que a gente chama de falhas ou negação, tá? O preço ele fez aquela máxima, mas dentro desse candle ele não teve força para continuar e voltou. Isso aqui é uma negação e aqui também é uma negação. Pronto. Esse é o N, tá? No candle, isso aqui é o N. Todo mundo entendeu o que que é o N? Como que se forma a negação? Esse aqui é um ponto importante. Show. Entendeu o que é negação? O que que a gente espera? No indicador, imaginando um cenário de alta, estamos com o mercado subindo, temos uma VWAP aqui desse fundo, e aí o que a gente espera é o seguinte: o preço começa a fazer um movimento de pullback, chega na VWAP e faz isso aqui. Isso aqui é o quê, pessoal? Esse movimento aqui é o N1, é a primeira negação, tá? E o que que a gente entende de melhor prática para pensar numa compra na VWAP? Pensando em um movimento de pullback, o N2. Ou seja, espero o candle chegar, mostrar que está respeitando essa VWAP, ou seja, fazer uma negação. Fechou negando? O que que a gente espera nesse próximo candle? Ó, abriu, o melhor comportamento é ele tentar romper aqui para baixo, não ter força para romper a mínima do candle anterior. Então, ele vem começar a fazer isso aqui, ó. Começou a fazer isso aqui, virou positivo, é o momento de entrada, tá? Passou acima do indicador, entre o indicador e o momento da virada aqui do candle, a abertura, esse é o melhor momento de entrada. É aqui que a gente compra, de forma manual, ou é aqui que o robô entra de maneira automática. É sempre nesse momento, tá bom? Então, apresento a vocês padrão N2. Preço fechou positivo. Entendo que o mercado está numa tendência de alta. E apresento para vocês padrão N1, que é igual continuidade de movimento. Ah, então, explicar um N1 e N2 é muito simples. É só isso. É só ter contexto. Tá? Por que que eu quis dar a explicação do contexto antes para vocês? Porque vocês podem sair procurando a entrada N1 e N2 em qualquer lugar.
E os melhores pontos de entrada eu demorei muito para isso, tá, pessoal? Demorei muito para chegar nesse ponto de ter essa clareza que eu estou passando para vocês, tá? Esses são os pontos. N1 e N2. Pronto. A ideia, entendeu que o mercado está numa estrutura de alta e aqui em cima tem um ponto de resistência, o que você vai fazer? Ó, esperar o preço chegar ali em cima, deixou o pavio, negou a primeira. Lembra que eu falei que aqui são pontos, quando são pontos extremos, extremos, tá? Sempre na extremidade. Apresento para vocês o N2 aqui em cima. Fez o padrão N2, candle de engolfo, ó, N1 de continuidade nesse carinha aqui. Lincoln pode ir até onde? Até a VWAP do fundo anterior. Ó, fundo anterior, VWAP. O preço pode voltar aqui. Ó, que melzinho na chupeta. É isso, tá? Enquanto isso, o mercado não fez nada de bom pra gente, hein? Nada de bom. Aulão, aulão. Acho que eu vou ver se eu consigo recortar essa explicação e subir lá. Então, aqui, pessoal. Aí a gente falando, né, sobre essa questão de contexto, tudo isso. Por que que a gente não está operando aqui? Chegou numa região de fundo, o mercado está travado. Até tentou mudar a característica de baixa para alta, mas não está tendo força. Então, o momento de compra já passou. Aqui não tem nada a ser feito. A estrutura em si mostra força vendedora, porém, o mercado ele pode buscar essa linha do low, né? O mercado ele pode vir aqui, então ele pode fazer a formação, ó, topo, topo, topo. Então aqui pode ser que gere venda, tá? Mas ele acabou de falhar essa região e os fundos estão ascendentes ainda. Acumulou, fez candle de fair value gap, mostrou força nesse movimento de alta. Para mim não fica tão interessante vender, tá? Então aí aqui Euro USD para mim, tô quietinho. Ah, vou dar uma olhada lá, Mauro. É o próximo aqui? O Miguel também falou, 15 minutos deu entrada. No PV, né? Lembra que ontem a gente falou sobre os padrões de devolução? Aí é um trade mais avançado, tá, Miguel? Mas teve o padrão ali de compra, ó. O preço chegou na linha do PV, fez um candle de força. O candle positivo aqui, ele fecha acima da VWAP. Ele não fez o N1 ali, mas era uma compra que, devido a essa proximidade, estava em região de suporte, né, order block, tudo isso. Então, era uma compra, mas já deu alvo, tá? Aí, a partir de agora ali, ele pode ir além? Pode. Ele pode retornar lá nas médias. Mas cuidado, se ele começar a querer retornar abaixo da máxima desse candle de força, ou se até mesmo se ele fechar abaixo dessa máxima, pula fora. Tá? Se ele conseguir ter força para continuar, aí tem máxima desse pavio, médias, low e essa outra média aqui. No ouro, deixa eu dar uma olhada, é interessante, possível pullback ou reversão. Então, por enquanto eu prefiro acreditar no pullback, tá? Por quê? Vamos lá. Para acreditar em reversão, esse candle de engolfo de baixa aqui, o interessante seria se ele tivesse ocorrido aqui, ó. Falando de contexto, né? Nós tínhamos a linha do raio. Então, se eu fosse acreditar em reversão, esse padrão teria que ocorrer aqui.
ficaria mais interessante para mim, porque eu tinha um contexto me dando um suporte para fazer esse tipo de entrada. Como ele fez acima da linha do high, é mais provável um pullback na média para ele continuar subindo, tá bom? Comprou pelo order block. Esses order blocks automáticos são muito bons. Entendeu, mal? É isso aí, no M15 ficou mais clara a continuidade, isso aí. Foda. Ó, o STCAD voltou na linha do IRP, tinha comentado com vocês, né? Ó, impossível aguardar um N2 na linha do IRP ou fechava um candle positivo e reagir com uma compra. Ó, comprou, chegou na região de resistência, saiu, tá? É basicamente isso. Ó, Bitcoin, a gente comentou de aguardar o movimento de pullback, não tem nada aqui agora. Áudio SD, ó, voltou ali para fazer o pullback, talvez próximo candle vai dar uma compra, tá? Talvez ali tenha uma compra, mais ou menos. A minha leitura, meu viés é compra, tá? O viés do robô é venda. Vamos dar uma olhada aqui no monitor, vai ter a virada aí. Pessoal, o Bitcoin mostrando muita força vendedora, tá? Ele está pintado num tom mais escuro, de vermelho. É, isso ali mostra muita força para a gente. Então, pode ser um movimento de pullback. Nós temos um candle de Fair Value Gap, preço trabalhando abaixo ali da linha do low. Pode ser que tenha venda aí no próximo candle, tá? Exatamente, Miguel, exatamente. Ele quer se tornar o primeiro ser humano a ser trilionário, né? Com certeza é isso. Jogar todo mundo lá no desespero. Tipo assim, Mauro, deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se vai ter alguma entrada. Ó, euro, aparentemente, pelo jeito, ele deve subir um pouco, tá? Voltou no navio up do candle de Fair Value Gap, tá vindo mostrando mais força aqui. Cuidado com vendas aí, tá? Não pensaria em venda no candle atual. Por que que eu estou falando de ter cuidado? Negou a primeira, negou a segunda, ó, terceira, quarta. Pode gerar um viés de venda aqui. Só que o preço. Aí a gente fala de contexto, ó, por isso que eu fiz a introdução ao contexto, né? O mercado voltou para fazer um pullback. Nesse momento, a lógica ali é ele tentar romper esses topos anteriores, tá? Tudo indica que ele vai tentar romper, ok? Pode dar venda? Pode. É um ponto de resistência, topo anterior, já teve falha recente ali, pode dar venda? Pode, mas a princípio o que chama mais atenção é a compra. O STJPY, stopzinho, quem entrou ali embaixo, né, no order block, assim que ele romper a máxima desse candle, fica interessante já proteger atrás da mínima do candle atual, tá bom? Mas já vi que estava no 0 a 0, né, Miguel? Então, se está no 0 a 0, tá ok. Ouro, movimento de pullback, por enquanto eu acredito mais em pullback do que reversão, tá? Eu só vou pensar em venda no ouro se a gente tiver esse movimento aqui, ó, vai fazer um topo mais baixo, fez um topo mais baixo que o anterior, viola esse fundo aqui, ó, violou esse fundo,
faz um pullback aqui por baixo, e aí sim, nesse pullback aqui por baixo, faz sentido eu vender. Eu só venderia ouro aqui, tá? É a única maneira que eu venderia ouro. Pessoal, deixa eu só pegar uma aguinha aqui, que eu falei bastante, e aí eu já passo mais leituras aqui. Peraí. Tô de volta, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, comprou ali embaixo. Excelente. A gente vai se top também. Essas são incríveis, incríveis. Mauro, as funções do monitor, eu explico assim. Hoje mesmo eu vou subir acabei de ver aqui, o Jean pediu, para recortar a aula, que ele ensina a mexer ali no monitor, né, as novas funções, e falo para vocês sim, tá? Mas só uma leve passada aqui, deixa eu só, ó, é que tem muita coisa. Deixa eu só ver se eu pego aqui, ele tinha mandado toda a explicação. Ah, show. Interface geral, vou fazer um manual também, tá? É, seguinte, esse V, primeiro vem o nome, né? Primeiro vem o nome do ativo que está sendo monitorado. Esse V mais é a volatilidade do ativo, tá? Então, quando ele está com um sinalzinho de mais e um número na frente, a volatilidade está acima da média. E quando ele está negativo, volatilidade abaixo da média, tá? Então, próximo de zero ou zero é a volatilidade normal, tá? Basicamente isso. Quando o ativo, né, tem os indicadores, aparece uma setinha assim,
ou assim, ele está sinalizando que estamos em um pullback, tá? Então, setinha para cima, pullback na tendência de alta. Setinha para baixo, tendência, um pullback de baixo, tá? E aí, tem um percentual, porque agora não aparece, mas aparece um percentual que é o nível de confiança do pullback. Quanto maior o número, mais confiante ali, né, mais assertivo tende a ser aquele pullback. Tá bom? Beleza. Linha um explicado. Linha 2. Primeiro vamos falar do T. T é a tendência, né? A força da tendência. Então, quando o símbolo está verde, tendência de alta. Símbolo vermelho, tendência de baixa. Então, exemplo aqui no ouro. Qual é a força da tendência do ouro? 75% de uma força ali da tendência de alta, tá? Bitcoin, 75% tendência de baixa. O F, tá? É a força do movimento. Então, tem as tendências, né? Tem a força da tendência e tem a força do movimento, tá? A tendência é o contexto geral. Força do movimento é esse momento aqui, ó, o momento atual, ok? E aí tem a força do movimento que também é calculada. E aí vamos lá. Nós temos acima de 60%, tá? Que seria, espera aí, ter a força. Desculpa, eu estava já pulando aqui a explicação. Deixa eu pegar o lápisinho de novo, espera aí. O T, né? Esse T aqui. Quando estamos acima de 75%, é um movimento de tendência forte, de 55% a 75%, né? Moderada. E abaixo de 55% é tendência fraca ou indefinida, ok? E aí, nós temos o seguinte ali, ó. Deixa eu limpar. Nós temos o F, que é esse carinha aqui. O F é a força agora, né? Agora é a força do movimento, tá bom? Então, acima de 60%, movimento saudável, movimento forte. Abaixo de 60%, exaustão, tá? E o R é o risco de reversão, tá? Então, acima de 70%, nós temos alto risco de reversão. Entre 40% e 70%, um risco moderado e zero, né? Abaixo de 40%, baixo risco de reversão. E aí nós temos verde claro e verde muito escuro. Tendência de alta. E essa aqui mostra muita força na tendência de alta. Vermelho claro. Aqui está os dois escuros, né? Os dois aqui falando que estamos em um movimento ali de força, muita força ali na tendência ali, tá? Aí o amarelo mostra que está lateral. E aqui, a gente correndo o mouse, deixa eu ver se o meu aqui vai aparecer. Eu tenho que aprender só ver aonde, não sei se tem que clicar. Eu tenho que olhar a aula lá certinho, porque eu tirei uns ativos também. Não sei se vai. Ah, aqui, ó. Peraí. Ah, aqui em cima, canto superior. Tendência forte vendedora, priorizar pullbacks, reversão somente com confirmação forte. Então, ele está dizendo ali, ó, não pense em reversão, não. Tá, ó. Tendência moderada vendedora. Aí ele gera, ó, o take profit, né? Duas vezes o tamanho do stop loss, ó, pullbacks com confirmação para a venda, avaliar reversão e resistência importantes, tá? Então, beleza. Ó,
Deixa eu ver se aqui eu vou conseguir. Eu acho que o ouro meu não está indo. Beleza. Mas ele faz essas sugestões também. Provavelmente esse foi o bugzinho que tinha. Uhum. Exatamente, Miguel. Exatamente. Cara, eu demorei aí uns 2, 3 anos. Agora com o monitor, então, para mim, assim, foi algo que deixou ainda mais claro que o arroz com feijão, o simples, bem feito, é o que mais funciona. É algo assim, se eu tivesse alguém me explicando isso lá no início, e eu estivesse de mente aberta a receber essas informações, cara, eu vou dizer que eu teria economizado muito dinheiro, sabia? De falar. Porque a gente que estuda um pouco mais, né, se junta ali diversas teorias, você acaba pensando que quanto mais teorias, quanto mais indicadores você tiver, melhor. Você vai conseguir saber exatamente o que o preço vai fazer, mas não tem como saber. E aí, se você faz o arroz com feijão ali bem feito, cara, acabou, é a constância, né? É aquela questão de fazer, entender como vai funcionar e ter constância naquilo. O trade system, você saber, poxa, não preciso acertar tudo. Eu acertando acima de X%, tendo uma assertividade acima de X%, eu vou ser lucrativo no final do mês. Então, tá tudo bem. Aceitar um stop faz parte, né? Ter essa constância ali é muito importante. Sim, Ricardo, poderia. É exatamente isso. Pessoal, acabou de virar ali o candle de 11h30. Não tem abertura de Nova York hoje, né? Então, essa linha aí, ela é gerada de forma automática, mas não vai ter influência nenhuma, porque hoje a Bolsa Americana está fechada. Tá bom? Vamos lá, eu vou falar sobre uma possível entrada, mas não vejo uma entrada de livro. Venda no ouro agora, tá? Se ele perder a linha do high, teríamos uma venda ali, mas é aquilo, ó, não vender chau sem padrão, tá? Tem uma possibilidade de venda aqui? Tem, mas não é aquela de livro, tá? Seria uma venda aqui, o stopzinho atrás da máxima do que no anterior, então a perda máxima. Deixa eu ver se vai dar tempo. Identificar. Perda máxima aqui. Não entrei, tá? Só estou colocando as marcações antes ali do preço chegar. Ó, seção de Londres e seção da Ásia. É uma possibilidade? É. Tem um risco de retorno positivo? Tem. Mas não vejo como uma entrada assim de livro, tá bom? O que que pode acontecer? Faz mais sentido. Nós temos esse candle aqui, temos um order block que provavelmente deve pintar ali em cima. O mais interessante seria aguardar um movimento de pullback, ó, viu o upzinho nesse topo, aguardar um movimento de pullback nessa região e entrar vendido ali. Seria mais interessante, mas o ideal era aguardar mudança de característica. Enquanto ele estiver assim em cima, é, é compra, tá bom?
Então, fiz a explicação ali mais lógica, mas vamos aguardar para ver se o preço volta lá embaixo. Voltando nas TR-Lines, projetado pela inteligência artificial, aí sim, a gente pensa em fazer alguma entrada. Bom, o SD-CAD, padrão ali, ó, N2, foi, seguiu o movimento, voltou para fazer um novo pullback na média, continua mostrando força compradora, não está legal aqui ainda, tá, ó. O mercado está numa região de resistência projetada pela inteligência artificial, né? Marcou ali que estava segurando nessa região. Então, vamos aguardar. Lincoln, posso vender? Você tem um pouco de contexto ali, mas não é aquela coisa de livro, tá? Não tá aquela coisa assim, dentro do que a gente estudou, não faz muito sentido aqui agora. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bitcoin, vou aguardar um candle negativo, mas o que eu tenho observado, pessoal, movimento de pullback além da VWAP do topo anterior, pullback na média, tá? Essas médias aí têm sido excelentes pontos. Então, o que que eu tenho falado muito para vocês? Preço retorna na média, deixa um gatilho negativo, pega a continuidade de movimento após esse gatilho negativo. Tem sido bem interessante. Quando a gente tem a tendência bem definida, tudo isso, tá bom? Tem sido bem legal. Vale a pena a observação antes de começar a fazer, claro, tá? Mas pullbackzinho na média, assim, é bem legal. É, o mercado ainda continua travado, tá? Não tem muita coisa que ser feita. Então, pessoal, mercado travado assim, para a gente não ficar se expondo de maneira desnecessária, eu vou fazer o seguinte, vamos encerrar a sala aqui e eu vou aproveitar esse tempo para já subir a mentoria, que aí na mentoria ali a gente já tem as explicações do monitor, vou fazer o recorte para criar uma aula só do monitor, e assim a gente evita de ficar caçando trade com o mercado travado. O mercado assim, a orientação do Jean é sempre ficar de fora, tá? O mercado travou, não está andando, não está direcional, volatilidade está baixa, fica de fora, tá bom? Ah, Mauro, depois eu tenho que ver, porque é, a gente não sabe se vai... Como o monitor ele ficou muito fácil de operar, a gente está pensando em focar em outros pontos ali, gravar aulas, outras trazer um operacional, deixar ainda mais fácil o processo de aprendizado, e aí eu não sei como que vai funcionar a sala futuramente. Por enquanto, as vendas estão suspensas, tá? A gente vai entregar as aulas para quem tem acesso, tudo direitinho. Quem assinou antes vai continuar ali com acesso, mas eu não sei como vai ficar depois, tá? Deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho acesso aqui, porque eu quase não uso. Tô pegando aqui. Eu uso tanto Instagram que eu nem sei qual que é o meu nome ali. Peraí que eu vou pegar. Ah, achei o nickname. Lincoln.navarino. Vou pegar aqui no computador, que eu tive que ver. Eu vou passar um que eu posto mais estudos. O outro, ele é fechado, ele é mais pessoal mesmo. Eu vou ver se eu retorno a postar nesse aqui.
Deixa eu mandar uma coisa que eu acredito que vai ser mais interessante para vocês, é isso aqui. Deixa eu ver como que tá de vídeo. Esse aqui eu sei que vai ajudar bastante vocês. Conforme for, eu vou ver se eu volto a postar lá essas aulas aqui. Deixa eu ver. Acessar canal. Pronto. Esse aqui vai fazer mais sentido para vocês, tá? De vez em quando subo mais aulas lá da sala ao vivo. Quando eu tenho um tempinho ali, eu consigo subir, eu posto lá. Eu vou voltar a fazer isso aí, que eu acabei tirando, fiz uma limpa aqui, mas eu vou ver se eu volto a postar lá então, tá? Então, pessoal, fica combinado assim. Eu vou priorizar essas questões aí, e aí amanhã a gente volta com tudo. Amanhã não vai ter essa questão do feriado, e é isso. Então, pessoal, um grande abraço. Juízo aí para quem vai ficar, tá? O mercado hoje não está tão interessante. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai ter mais oportunidades. Obrigado aí pela participação de todos. E pode acessar lá o canal do YouTube. Eu vou começar a subir as aulas lá, tá? Vou criar uma playlist ali, aí eu vou subindo as aulas lá, tá bom? Então, abraço.